Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Meu abraço ao diretor Rubens, a Roseli, a toda a equipe aqui da TV Grandourados que produz esse programa, e nosso abraço à TV Com Brasil, que leva esse programa até você em todo o país. Nossa gratidão também pela sua audiência, pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E sempre deixamos aqui para você o convite de vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, esse estado encantador com as suas paisagens naturais lindas, que exaltam a obra da criação de Deus e, obviamente, ao contemplar a beleza da região do Pantanal, bonito, toda aquela beleza natural, nós só podemos lembrar que há um Criador dos céus e da terra que criou todas as coisas, e este verde maravilhoso, essas paisagens maravilhosas fazem parte da obra da sua criação. Vem conhecer o estado do Mato Grosso do Sul e conhecer essas belezas tão preciosas aqui do nosso estado. E não sai daí que nós vamos dar o intervalo, e hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é a manifestação da graça de Deus, a grandeza da graça de Deus. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos ler um texto para você que está na carta pastoral, a carta de Paulo a Tito. No capítulo 2, a partir do verso de número 11, nós lemos assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa podermos ler um texto como este e sermos informados da graça de Deus. A graça de Deus é o amor misericordioso de Deus para com a sua criação e especialmente para com o homem, que ele criou a sua imagem e semelhança. Então toda a humanidade é o reflexo da imagem e semelhança do Criador, que se espalhou por toda a face da terra. Onde tem um ser humano, ali está aquele que é o portador da imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus nos criou, e para espalharmos por toda a terra a imagem de Deus e levarmos esta consciência plena do poder, da graça, da misericórdia de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou. Esta manifestação da graça de Deus é algo extraordinário nas cartas de Paulo. Ele sempre fala desta forma como Deus se manifesta. Escrevendo a carta dos Efésios, ele fala do poder de Deus. A igreja como uma manifestação do poder de Deus, salvando pessoas por sua graça e misericórdia. Toda vez que a gente fala de salvação, nós estamos falando do Evangelho, e toda vez que nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da graça e do poder de Deus de salvar pecadores, salvar pessoas, redimi-las, dar a elas uma nova vida, uma nova jornada, uma nova direção.
Então, esta graça de Deus, que é um favor imerecido no Antigo Testamento, ela estava muito ligada à misericórdia de Deus, que é o amor cuidadoso de Deus com o seu povo e com as obras das suas mãos. Então, a graça é esse favor não merecido. É muito comum nós vermos as religiões trabalharem com méritos humanos. O Evangelho não trabalha com méritos humanos, trabalha apenas com a graça salvadora de Deus, e os méritos da nossa salvação são os méritos de Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso que o texto diz aqui: a graça de Deus se manifestou salvadora. Primeiro, já é da extrema bondade de Deus e da sua misericórdia eterna se manifestar, ou manifestar a sua graça. Já é um ato da mais rica misericórdia de Deus, porque Deus poderia simplesmente não manifestar a sua graça a nós, e Ele não deixaria de ser Deus, mas nós estaríamos perdidos. Mas essa graça de Deus, ela é manifestada. E aqui Paulo diz como ela é manifestada. Ela se manifestou de forma salvadora, ou seja, há uma eficácia nessa graça em favor do homem. Esta graça, ela manifesta, ela vem à tona, ela vem revelada a nós de forma salvadora, nos trazendo salvação. Estamos aproximando aí do período do Natal, e quando falamos do Natal, nós lembramos desta bondade de Deus em vir ao nosso encontro, nos mandar o seu próprio Filho para nos salvar. Então, a primeira manifestação da graça de Deus a nosso favor é que ela se manifestou a nós de forma salvadora, trazendo salvação, trazendo vida eterna. Talvez você esteja aí me ouvindo e nunca se deparou com a graça salvadora de Deus. Que a minha oração é que esta graça salvadora de Deus, que Paulo está dizendo aqui, que se manifestou aos homens, ela se manifeste também ao seu coração, à sua família, à sua casa, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo novo nascimento, trazendo redenção, trazendo uma nova direção. Então, a primeira manifestação da graça de Deus a nosso favor é para nos salvar. Paulo fala isso também nos Efésios, quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, olha, é dom de Deus. Não vem de obras, de boas obras, para que ninguém se glorie. Então, essa ideia de que nós podemos completar a nossa salvação com boas obras, que a salvação de Deus, ela é só disponível ao homem, mas é ele que tem que escolher, é ele que tem que buscar, ou é ele que tem que completar a sua salvação pelas boas obras, não é o ensino do Evangelho. O ensino é que a graça de Deus se manifestou, e quando ela se manifesta ao coração do pecador, ela dá a ele uma nova vida. Mas os méritos nós não completamos. É graça porque é um favor não merecido. É graça porque Deus, olhando para nós, não viu nada em nós que pudesse atrair o seu amor por Ele. Então, é um ato da bondade de Deus estender a sua misericórdia, a sua graça até nós. E esta graça, ela manifesta dessa forma salvadora, trazendo vida, trazendo redenção, trazendo o perdão dos pecados, trazendo o novo nascimento, a regeneração, dando a nova vida. Então, o primeiro ato da manifestação da graça de Deus é para dar vida ao pecador. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas a obra redentora desta graça de Deus, que planejada pelo Pai, executada lá na cruz do Calvário pelo Filho, e agora manifestada a nós, ou aplicada a nós, pela obra poderosa e redentora, regeneradora do Espírito Santo, a Trindade completa trabalhando na salvação do homem. Então, é manifestando, trazendo à tona, trazendo até nós
esta graça salvadora de Deus. E não falta um texto nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para nos mostrar isso. Há um salmo que diz assim, que a tua graça é melhor do que a vida. Olha que coisa maravilhosa. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por quê? Porque a vida sem a graça de Deus não tem sentido. Quantas pessoas que a vida dele não tem sentido? E o que está faltando nessa vida? Esta manifestação da graça de Deus salvadora, trazendo um novo rumo para a vida, trazendo uma nova direção para a vida. Estava lendo a história do missionário que chegou para pregar numa tribo, e existia ali muita resistência ao evangélico, até que um dos líderes daquela tribo se converte, e aquele homem que vivia bêbado, vivia endemoniado, vivia cheio de confusão e brigando com todo mundo, violento, aquele homem se converte. E agora todo mundo daquela tribo começa a olhar para ele, e aquele homem que todo mundo tinha medo dele, agora ele passa a aproximar das pessoas, não mais com ódio, não mais com violência, não mais carregado de malignidade, mas agora ele chega para as pessoas com amor, com misericórdia, com graça, com perdão. Aquele que ninguém queria ficar perto dele, agora todos querem. E quando divulgava, olha, a graça de Deus manifestou salvadora, aquela família, aquela pessoa, todos se admiravam, porque esperava que qualquer outro pudesse ser salvo, não aquele. Mas a graça de Deus, o Espírito de Deus sopra onde quer. Então não tem coração tão duro para resistir à graça salvadora de Deus, como não tem pessoa tão perdida que não possa ser alcançada pela graça de Deus. Ao mesmo tempo não tem alguém tão religioso que não precise da graça de Deus para que seja salvo. Então esta graça se manifestou salvadora aos homens, e é importante que ela seja também manifestada a você nesse instante, trazendo salvação. Quem sabe você está aí sem alegria, sem esperança, e já não tem mais sentido viver, e o que você precisa é da manifestação dessa graça de Deus na sua vida, no seu coração, trazendo uma nova vida, trazendo uma nova direção, trazendo um novo sentido para a sua vida, tá bom? Então lembre disso, a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, e eu peço que a graça de Deus manifeste a você também, trazendo salvação ao seu coração. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esse assunto, não saia daí. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Obrigado pela sua audiência. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha conhecer Dourados, a Igreja Presbiteriana Central de Dourados, bem no centro da cidade. Terá o prazer também de recebê-lo, acolhê-lo, e será uma alegria ter a sua visita aqui na nossa querida cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tá bom? E hoje eu quero deixar aqui um abraço muito especial para meus irmãos lá no estado de Minas Gerais, especialmente na cidade de Lajinha, a Igreja Presbiteriana de Mutunzim, no município da Lajinha. Meu abraço, que Deus dê graça e misericórdia, esta igreja que está preparando para o seu centenário. Não perca o foco disso. Lembra que nós seguimos a Cristo e este ressurreto dos mortos. Que Deus abençoe esta comunidade querida.
Fica aí o nosso abraço fraterno à igreja, a todas as famílias, ao pastor Edmar e todo o conselho da igreja aí no Mutunzim, comemorando aí o seu centenário da Igreja Presbiteriana de Mutunzim. E também eu quero deixar aqui hoje um abraço muito especial para os nossos telespectadores do estado de Goiás. Muitos têm acompanhado conosco aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje nós estamos falando sobre a manifestação da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui a Tito, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, educando-nos. Interessante que a gente às vezes pensa na graça de Deus só para salvação. Não, é para toda a eternidade. A graça de Deus que salva é a mesma graça que educa este novo convertido, discipula este salvo, vai formar nele agora o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. Então esta graça manifestou salvadora aos homens. Então a primeira manifestação dela é salvadora e depois ela também se manifesta para educar os filhos de Deus, a fim de que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Fala assim, educando-nos. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Todas as vezes que uma pessoa se converte a Cristo, torna uma nova criatura, ele nasce de novo. Então ele agora vai renegar. O que é renegar? É abandonar, deixar para trás. Isso aqui é um processo de santificação. Nós fomos salvos na justificação pela fé em Cristo. Estamos sendo salvos no sentido da vida de santificação. E seremos salvos. Aqui é a expressão da salvação completa, quando glorificados com Cristo. Então Paulo está falando aqui, renegadas a impiedade do coração. Ah, como nós temos um coração impiedoso, como que nós temos um coração duro, não é verdade? Então quando a graça de Deus salva um pecador, ela agora vai educar esse pecador. A educação é um processo, a santificação é um processo, a salvação é um ato, mas a santificação é um processo na vida da pessoa. Então, renegadas, a impiedade, as paixões mundanas. Então tem esse aspecto negativo, de negação, aspecto de renúncia. Jesus disse, alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Há um processo de renúncia. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para ter com que acudir ao necessitado. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Às vezes a pessoa se converte, mas ele tinha um histórico de boca suja, pessoa que não media as palavras, ou irai-vos e não pequeis, ou seja, pessoa que não controlava a sua ira, vivia irado, vivia brigando com um, com outro. Então agora ele está dizendo assim, renegadas a impiedade do coração. Precisa de limpar o coração dessa impiedade. Renegada também as paixões mundanas. Antes só queria satisfazer o seu próprio eu, satisfazer a sua própria carne, buscar prazer nessas coisas. Renegadas, começa agora um processo de transformação. Essa transformação é contínua, é o santificar a cada dia, buscando aproximar mais de Cristo, viver para a glória de Cristo, para o louvor da sua glória. Então, renegadas a impiedade e a paixão mundana. Esse é o aspecto negativo. E o positivo? O positivo também está no texto. Vivamos no presente século de forma justa, sensata e piedosa. Então aquele que vivia na impiedade agora vai viver na
piedade. Piedosamente. A piedade aqui é um conjunto de fatores que envolve a leitura da palavra de Deus, a oração, a frequência assídua, não é de vez em quando, assídua aos cultos para adoração junto com o povo de Deus, a vigilância da vida cristã, da santidade. Então, a piedade é exatamente o temor de Deus no nosso coração. Uma vez que negamos agora essa impiedade, as paixões mundanas, agora nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus, que envolve a piedade, envolve a justiça, sermos justos. Quantas pessoas são passionais, não medem, não têm sabedoria, não têm senso de justiça, não consegue fazer a leitura correta da vida, das coisas, da postura, das ideologias que nos cercam. Então, viver de forma justa, sensata e piedosa. Sensata é com senso, com sensatez, com discernimento. Então, a mesma graça que nos salva é a graça que nos educa, é a graça que gera sensatez no nosso coração, é a graça que nos ensina a justiça de Deus, é a graça que nos ensina uma vida piedosa, no temor do Senhor. Então, a mesma graça que nos salva é a graça que também nos educa. E ele diz aqui, esta mesma graça que nos salva, nos educa, ela nos prepara para a eternidade, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça que salva é a graça que educa e a graça que gera em nós esperança, que nos faz apontar para o futuro com esperança. O povo brasileiro está muito desiludido, está muito sem esperança. Olhe para Cristo. Você pode estar olhando para o lugar errado. Olhe para Cristo, porque esta graça de Deus que manifestou salvadora e que nos educa, ela também nos ensina sobre a eternidade, sobre as coisas do futuro, as coisas que estão por vir, para que esta bendita esperança que o Evangelho, pela graça de Deus, produz no nosso coração, essa esperança nunca venha a ser abafada por circunstâncias, abafada por perseguições religiosas, abafada por momentos que vivemos no país ou na família ou no nosso dia a dia, no trabalho, seja onde for. Então, a bendita esperança que nós temos em Cristo, ela nos faz andar em novidade de vida, olhando com alegria para Cristo, esperando firmemente nas suas promessas, sem esmorecer. Essa graça sustenta a vida. Ela não apenas nos salva, mas ela também sustenta a nossa vida. Como está a sua vida com Deus? Você vive nesta graça de Deus que se manifestou aos homens? Você vive dentro desta comunhão segura com Deus? Você tem esperança para o amanhã, para o futuro? A sua esperança está em Deus ou está no homem? Se estiver no homem, vai frustrar sempre. Mas se ela estiver em Deus, ela está guardada, ela está segura, ela é a âncora da nossa alma. Bendita esperança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aquele que é poderoso, aquele que é forte, aquele que é eterno, nos garante essa esperança para toda a eternidade. Que graça poderosa é a graça de Deus, maravilhosa é a graça de Deus. Tem um hino que nós gostamos tanto de cantar, maravilhosa graça, essa graça maravilhosa que salva, que educa e que gera esperança no nosso coração. Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir esse programa, orar por você e pela sua família. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade.
A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, que maravilhosa é a tua graça, graça que salva, graça que acompanha, que discipula, que educa, graça que gera esperança para o futuro no nosso coração. Bendita é a tua graça salvadora, é a sua graça que nos assiste e nos acompanha. Muito obrigado por este momento aqui. Pedimos que cada ouvinte, cada telespectador nosso, onde estiver, receba a manifestação desta graça poderosa e salvadora do Senhor, rompendo barreiras, rompendo a incredulidade do coração, rompendo as murmurações e os desatinos da vida. Eu quero colocar na tua presença cada um que nos acompanha neste momento, orar por ele, pela sua família, e que esta graça salvadora acompanhe a sua vida e a sua jornada. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Continue aí na programação destes canais.